Bom, a gente vai começar o segundo Fala do designvale.com.br, direto de Lorena, aqui no café lá no Sávio. Né? Hoje a gente vai estar aqui na mesa com o loirão do design, o Alberto Ravelot, que está sempre com a gente, e o Júlio Lorenzo, tá? Que é formado pela FATEA em design gráfico, e o Júlio Silver, também formado na FATEA em design gráfico. O nosso tema hoje é o tema que todo mundo gosta, né? Que todo mundo quer, logo, loguinho, logomarca, tá? Então vamos para a primeira pergunta, né? A gente vê o pessoal falando, palpitando nas redes sociais e fora delas sobre a criação de identidades visuais, um assunto recorrente, né? Da banalização dos grids ao extremo apelo estético, em detrimento do conceito da marca. A gente como designer constantemente é sabatinado, né? Sobre o que a gente está fazendo dos projetos pra gente, onde a gente está levando, se não é superficial. Na outra ponta, os clientes, sempre insatisfeitos, né? Ora pela qualidade dos serviços prestados, tem bem essas coisas, puta, eu pago por uma coisa que não vem, né? Ora pela valorização que julgam excessiva do trabalho, né? A gente sempre fala, tá caro. Eu queria saber com vocês que estão no mercado atuantes, né? Tem os estúdios de vocês, como se posicionar nesse mercado, tá? Valorizar o trabalho e principalmente como mensurar esse retorno para o cliente de uma identidade visual, tá? Da mudança de uma identidade visual, como é que isso pode mostrar para eles o retorno disso, do investimento nisso. O Júlio Silver pode começar para a gente? Claro, posso. Bom, o meu escritório ele fica no interior de Minas. E o que eu percebi lá, eu já estou há 12 anos no mercado com o meu escritório. E o que eu percebi no começo é que o design ele tem que perceber que o projeto dele não é para o público de design, o público não é técnico. A gente costuma nos moldar numa cápsula de defesas técnicas e que são necessárias em todo o projeto. Porém, eu comecei a me tornar um profissional mais focado no cliente quando eu saí um pouco do escritório. Grid é necessário, defesa é necessário, pesquisa é necessária, mas a gente costuma esquecer que o cliente tem uma necessidade dele que está totalmente fora do design. A necessidade dele é vender uma ideia, vender um conceito, vender um produto. E às vezes o design ele se prende muito no design em si do projeto. Esquece que aquilo vai ter que ser consumido por alguém. Então hoje eu posso dizer que eu coloco o cliente muito mais inserido no projeto, mas com o olhar do cliente, menos o olhar do design. Eu tenho que fazer coisas que eu preciso fazer, que todo designer faz na construção de um projeto, mas eu não fico defendendo ele de que eu usei proporção áurea porque isso vai ficar mais harmônico. O cliente, ele me responde assim, ok, mas como que eu faço esse projeto ser mais consumido pelo meu cliente? Isso se eu colocar escrito num pôster no meu supermercado, essa marca de proporção áurea, eu vou vender mais? Eu vou falar, não. E é difícil para o designer entender isso aí. E para a gente é difícil você sair da sua cápsula de que não gostei. Na minha época de começo de escritório, um projeto recusado era 2 noites sem dormir. E o que aconteceu? Quem é ele para recusar um projeto meu? E a partir do momento que você se coloca no lugar do cliente de que ele não vai vender mais porque tem proporção áurea, não vai vender mais porque você fez um grid perfeito, isso é necessário, mas é diferente o enfoque do cliente. E o objetivo real do projeto, que não é ficar numa exposição de designers, e sim ser consumido por alguém. Júlio, quer... eu acho que o segredo de um bom trabalho é descobrir que quem tem que se importar com ele é o cliente, cara. Entendeu? É se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. É porque o resultado ele é relativo em relação ao que o cliente está pensando de você. E ele é o centro, não tem como. É onde eu tenho discussões, às vezes, em relação ao design thinking. Que eu acho que o design thinking é uma coisa extremamente redundante. Quando você vira e fala que ele é centrado no cliente, o cliente é o centro de tudo mesmo. Então, assim, se apaixonar pelo processo, eu acho que as ferramentas, elas são importantes, mas como ferramentas, a gente fala de grid, a gente fala de proporção áurea, a gente fala de coisas que importam pra gente, mas pro cliente não faz diferença nenhuma. Mas é interessante, você colocou num ponto interessante, né? Uma marca num grid. É muito comum hoje uma pessoa fazer uma fachada muito grande e ele não quer gastar com tecnologia, ele não quer envelopar a fachada, ele vai contratar um pintor para pintar. Mas acontece ainda. A gente tem que pensar se existe uma possibilidade, você tem que considerá-la. Sim. E ele vai falar assim, eu vou contratar um artista que vai repintar, mas eu preciso dessa marca numa proporção matemática.
Aí você fala, caramba, então qual a necessidade do grid? As marcas eram construídas numa época que não se tinha processo. Mas assim, impreterivelmente eu trabalho com grid. Não, sempre trabalho com grid. Mas por isso que é importante a gente fazer, porque assim, eu sempre trabalho. Eu escutei o Alexandre Volner contando que ele fazia manual de marca numa época que era manual mesmo, não era manual porque fazia à mão. Você ensinava a construir a marca. Exatamente, era um ano para fazer um projeto. Porque ele tinha que pensar em todas as formas de aplicação. Numa época que não tinha. Então as pessoas hoje fazem um grid, mas por que fazem? Não sabem por que estão fazendo, só simplesmente fazem, né? É que a gente está vivendo então, outra época. fechando aqui, eu acho que a grande chave dessa questão é deixar mais a visão do cliente, não só no nosso processo como processo artístico, mas como processo de comunicação. Você está prestando serviço, né? Exatamente. Você é um prestador de serviços. Bom, essa foi só a primeira pergunta desse nosso Fala. A gente vai chamar o próximo bloco para lançar outra coisa aqui para eles responderem.